Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa disciplina denominada Educação, Ludicidade e Brincadeiras. Hoje eu vou trabalhar com vocês a unidade 2 do módulo 1, né? A unidade 2, ela é denominada Ludicidade e Relação com os Processos de Ensino e Aprendizagem. Então, é importante o futuro profissional ou profissional da área da educação compreender a importância da ludicidade e a relação aí com os processos de ensino e aprendizagem, considerando que à medida que o profissional ensina, eles também aprendem. Então, à medida que você faça um planejamento, desenvolve as práticas pedagógicas, você está ensinando, né, as crianças, mas ao mesmo tempo que as crianças realizam as atividades, elas estão aprendendo e também nós estamos aprendendo junto com eles, né, juntamente com eles. Então, o que eu vou trabalhar hoje com vocês está baseado em duas obras. A primeira, denominada Ludicidade na Educação, uma atitude pedagógica, e a segunda obra, denominada Ludicidade na Educação Infantil. Considerando que esses dois materiais, eles estão disponíveis na biblioteca digital da UFMS e também foram indicados para vocês para leitura, tanto obrigatória quanto de apoio na disciplina. Então, tudo que eu vou apresentar aqui está relacionado a esses dois materiais indicados. Então, num primeiro momento, nós vamos retomar um pouco a questão do brincar, né? Então, na aula anterior, no módulo anterior, foi visto a questão da ludicidade, da importância da ludicidade, que o brincar, jogos, brincadeiras, né? E o brinquedo faz parte da ludicidade. E neste momento eu vou compartilhar mais algumas reflexões com vocês envolvendo o brincar, né? O brincar não é algo somente de distração cultural, ou seja, algo que não tem sentido para a criança, mas o brincar, ele foi instituído como um direito presente nas leis. Então, lá na Declaração dos Direitos da Criança, da ONU, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e temos outras leis que indicam que o brincar é um direito da criança, é um direito garantido da criança. Por isso que é importante destacar que na educação infantil nós temos as interações e as brincadeiras como os eixos norteadores, né, da prática pedagógica. E o brincar, ele não deve estar somente presente na educação infantil, mas o brincar, ele deve estar presente na educação infantil, considerando creches e pré-escolas, anos iniciais do 1º ao 5º ano, mas também professores dos anos finais, dos demais níveis de ensino, podem articular práticas lúdicas visando potencializar o processo de ensino e aprendizagem. Então, o brincar não é só mais uma atividade física, né? Mas o brincar, ele tem sentido, ele tem significado, ele leva a criança a pensar, leva a criança a aprender. Muitas atividades que a criança participa e brinca, né, elas são internalizadas e são gravadas na memória ao longo da vida. E também contribui para as aprendizagens serem mais duradouras. Então, o brincar é um momento importante, ele deve ser acompanhado pelo profissional da área da educação. Então, quando a criança vai brincar, ele vai brincar de forma espontânea, né? Utilizando a imaginação, a fantasia, dando vida para os objetos, né? Para os materiais que está brincando. Mas é um momento que também revela muitos aspectos relacionados a essa criança, né? Habilidades, suas dificuldades, aspectos relacionados à questão de vivências, envolvendo inclusive a afetividade. Então, brincar sim é coisa séria, né? E brincar sim contribui para o desenvolvimento integral da criança. Com relação às brincadeiras, né? As brincadeiras elas contribuem para que a criança possa conhecer melhor o seu próprio corpo, né? Então, por meio da brincadeira, a criança vai conhecer melhor a questão das características do corpo, explorar movimentos, né? Conhecer os movimentos de cada parte do corpo, descobrir aptidões que até o momento não conhecia e, ao mesmo tempo, participar de atividades que gosta. Pode vir o seguinte questionamento, né? E se a criança não conhece a brincadeira? Como que eu vou observar se ela gosta ou não da brincadeira? Daí vem a importância do profissional da educação, né? O profissional que vai desenvolver a brincadeira com as crianças, né?
primeiramente, dialogar com essas crianças, explicar a brincadeira, desenvolver juntamente com as crianças a brincadeira e observar se elas vão ter interesse ou não pela atividade. É importante destacar que pode-se dar espaço para que as crianças possam participar, ressignificar as brincadeiras, né? E, ao mesmo tempo, poder contribuir para o enriquecimento dessas brincadeiras. As brincadeiras também contribuem e possibilitam que as crianças possam interagir umas com as outras, sejam de idades próximas, né? Crianças menores, maiores. Contribui também para que elas possam, por meio da interação, estabelecer novos círculos de amizade, né? Relacionar-se afetivamente, então, desenvolver uma afinidade com seus colegas. As brincadeiras também, elas possibilitam descobrir novas brincadeiras, jogos e brinquedos. Então, por meio da interação, as crianças podem, né, dialogar e compartilhar saberes sobre brincadeiras, jogos que já conhecem, e assim ampliar o conhecimento. As brincadeiras também possibilitam imitar. Então, por exemplo, nós temos as brincadeiras de faz de conta, onde eles vão imitar algumas ações do público adulto, dos colegas. Também favorece o desenvolvimento da autoestima, né? Dando mais confiança e segurança. Aí vem algumas perguntas iniciais. Todo brinquedo satisfaz a criança? Será? O que o jogo possibilita para o futuro do educando? São duas questões que vão permear as reflexões que serão compartilhadas neste módulo daqui em diante, né? Então, nós temos aí, dentro do rol de atividades, jogos e brincadeiras, nós temos a atividade denominada de faz de conta, né? As atividades de faz de conta, elas devem permear as propostas pedagógicas, ou seja, deve permear o planejamento, as práticas pedagógicas que serão desenvolvidas no contexto educacional, principalmente na educação infantil, né? Porque é um momento que possibilita que a criança utilize a imaginação, né? Envolve a situação simbólica, e a partir do momento que aparece a representação da linguagem, ou seja, que ela vai verbalizar, vai expressar, né, o que sente, a sua imaginação, por meio de atividades livres, a criança vai dar vida a objetos, a brincadeiras, a materiais. Por exemplo, um pedacinho de madeira pode se transformar em um carrinho. E a criança imaginar diversas situações com aquele material, né? Ela também pode realizar imitações de situações cotidianas. Então, quando o profissional observa a criança brincando de atividades com faz de conta, né, ela passa a representar muitas vezes situações do seu cotidiano, né, de relações envolvendo relações familiares, relações escolares. A criança pode brincar de escola, por exemplo, e trazer aspectos relacionados ao profissional em que está trabalhando com ela, ou seja, o professor que faz parte do seu cotidiano, que trabalha no contexto escolar, num outro momento ela vai representar, brincar de escola, né? De escolinha, de escola, enfim, e ela vai trazer modelos que o próprio profissional que ela tem contato apresenta. Como também questões familiares, quando a criança vai brincar com pequenos miniaturas, né, de pessoas, ela pode, no diálogo, por meio da imaginação, representar aspectos que ela vivencia no contexto. Aí é importante participar e observar, né, as crianças durante as brincadeiras, porque elas podem revelar aspectos, inclusive, relacionados à vida cotidiana. Então, aqui eu já comentei, né, nós temos aqui algumas atividades de faz de conta, o toco de madeira, que pode se tornar um carrinho, e um tecido enrolado, ou seja, um pano enrolado ou um material enrolado, pode se transformar em bebê, né? Uma situação imaginária que vai trazer uma representatividade de um bebê, e a partir desse momento, vão brincar de faz de conta, né? Interagir com esse bebê, desenvolver atividades com esse bebê, e com isso, consequentemente, vai contribuir para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, entre outros aspectos.
por meio das atividades de fazer conta, a criança também pode melhorar a socialização, né? Desenvolvendo aí conhecimento sobre possibilidades e limites. Então, nós temos uma questão de reflexão, como a ludicidade pode auxiliar na prática pedagógica do educador, né? No contexto escolar repleto de diversidades e diferenças individuais. Então, nós temos crianças inclusas, crianças com níveis de desenvolvimento, estilos de aprendizagem diferenciados, né? Então, como desenvolver atividades lúdicas considerando esse universo de diversidades e diferenças individuais. Então, a brincadeira, ela possibilita, né, trabalhar com essa diversidade, com essas diferenças, possibilita também a inclusão de todos, né? Pode-se pensar em atividades que envolvam a inclusão de todos, né? E é super importante isso, que nenhuma criança seja deixada de lado, que todas possam participar, interagir, né? Considerando suas habilidades e potencialidades. Então, a brincadeira, ela envolve a questão do pensamento, da imaginação, do raciocínio, da memória, dos sentimentos. Também aprendem a resolver conflitos, né? E as brincadeiras, elas têm relação com o contexto social, com o contexto cultural que essa criança faz parte, né? Com um único brinquedo, né? As crianças podem desenvolver atividades de diversas formas. Por exemplo, com uma boneca, a criança pode brincar de mãe e filha, pode criar situações envolvendo interação, representando, inclusive, situações de vida cotidiana. Outro aspecto importante, né, é com relação ao jogo. Então, por exemplo, quando as regras elas não atendem às necessidades e interesses dos grupos, ou seja, os alunos e as crianças não estão de acordo com as regras, elas podem ser repensadas, podem ser modificadas, podem ser reelaboradas de forma conjunta, por meio de diálogo, né? Visando aí a união e a cooperação, e não a segregação, ou seja, não pensando em excluir ninguém, segregar ninguém, mas que todos possam participar, né? Interagir, jogar e brincar. Com relação ao brincar, eu vou frisar novamente, é importante que o professor e aluno interajam. Então, quando vocês forem a campo, por exemplo, desenvolver atividades com brincadeiras, né, com jogos, um dos primeiros pontos é interagir, é dar boas-vindas, é explicar as atividades, é conhecer as memórias dessas crianças, ou seja, o que elas conhecem das brincadeiras, quais são as experiências com as brincadeiras, né? Observar também se essas brincadeiras têm relação com o cotidiano e também com as expectativas dos alunos. Nós temos aqui a mesma situação apresentada de duas formas diferentes, né? Então, por exemplo, aqui, num primeiro momento, a utilização de um livro de literatura infantil para estimular a expressão corporal. Então, o profissional vai utilizar o livro de literatura infantil para estimular a expressão corporal. Ou seja, por exemplo, envolvendo a imitação dos movimentos que aparecem pelos personagens, né, naquela história específica. Então, estará estimulando a questão corporal, né? No segundo momento, a utilização do livro de literatura infantil para a contação de histórias. E quando se fala em contação de histórias, é a criança se envolvendo, o profissional, por exemplo, realizando a contação de histórias, a contação de história, utilizando diversos recursos, como fantoches ou materiais diversificados, ou se não tiver fantoches, materiais diversificados, ele pode fazer a contação de histórias utilizando uma entonação de voz diferente, criando suspense para aqueles momentos. Então, esse segundo momento vai contribuir também para o desenvolvimento da imaginação, né, da fantasia, da criatividade. E nós temos lá no primeiro momento a segunda parte, que diz assim, e a bola para estimular o desenvolvimento da lateralidade. Então, o profissional vai jogar a bola e vai falar para o aluno, pegue com a mão direita, pegue com a mão esquerda, por exemplo, está estimulando a lateralidade. Já no segundo momento, a bola
ela é utilizada para brincadeiras livres e espontâneas. Ou seja, né, o profissional vai disponibilizar a bola para a criança e eles vão decidir sobre o que eles vão brincar. Futebol, de queimada, né? Ou de outro, fazendo parte de outra atividade, né? A bola fazendo parte de outra atividade. Então, vejam, são duas situações utilizando os mesmos recursos, mas contribuindo para o desenvolvimento de forma integral da criança de diferentes aspectos. Então, nós temos aqui a ludicidade e os processos de ensino e aprendizagem. Então, é importante fazer com que o educando interaja com as diferentes culturas, né? E, ao mesmo tempo, interaja, também respeita as brincadeiras de diferentes culturas. Ou seja, nós temos no contexto da sala de aula crianças que vêm de diferentes níveis sociais, diferentes culturas, que têm diferentes conhecimentos, e é necessário valorizar esses conhecimentos, né? Esses saberes, e, ao mesmo tempo, contribuir para que exista a troca e o respeito também. Qual a importância das brincadeiras no ambiente escolar? Então, lá no início, né, no primeiro módulo, tinha a primeira questão. Brincar é coisa séria? Brincar é coisa séria. Porque, ao mesmo tempo que possibilita a melhoria do trabalho pedagógico, ele contribui para o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento cognitivo, social, contribui para que a criança construa uma imagem de si, né? E, ao mesmo tempo, se desenvolva e aprenda. Com relação à organização dos espaços, né? Futuramente, vocês vão desenvolver atividades lúdicas diversificadas em diversos contextos, e um dos aspectos que precisa se preocupar, né, e também pensar na organização é organizar os espaços. Em que espaço que eu vou desenvolver essas brincadeiras? Será que esse espaço ele possibilita que a criança tenha mais liberdade, a possibilidade de diferentes movimentos? Por exemplo, se eu vou brincar com a bola e vai se jogar a bola para a criança numa distância específica, é preciso ter um espaço com uma distância mais ampla, né? Será que essa criança tem espaço para fazer movimentos? Então, é importante se preocupar com a questão do espaço. Se o espaço não oferece riscos. Aí, no contexto escolar, nós temos aqui a possibilidade de explorar os diversos espaços livres da escola. Pode ser que tenha um pátio, uma sala, um corredor que não está sendo utilizado, que é possível desenvolver determinada brincadeira, determinado jogo, né? Então, e é importante explorar os diversos espaços além da sala de aula, né? Propiciar uma ação educativa adequada às necessidades das crianças. Por exemplo, se a criança ela é pequena, eu não posso desenvolver atividades muito complexas, porque ela não vai conseguir executar, né? Eu preciso considerar e planejar atividades que estejam de acordo com o nível de desenvolvimento daquela criança. Se eu tenho crianças inclusas na sala de aula, eu tenho que realizar uma adaptação das atividades visando a participação de todos. Então, nós temos uma questão aqui de reflexão, como e para que fazer a observação dos educandos em momentos lúdicos, né? Então, por que eu tenho que fazer a observação dos alunos em momentos lúdicos? E daí vem a importância de observar. Então, por exemplo, vocês, em futuras atividades lúdicas, além de planejar, organizar os materiais, organizar os espaços, precisam fazer registros do nível de desenvolvimento, de como as crianças realizaram essas atividades. E esse registro é importante para conhecer essas crianças, observar o que elas evoluíram durante as atividades. Por exemplo, no início da atividade, a criança não conseguia pegar a bola com a mão direita. Ao final da atividade, ela conseguiu. Veja um salto que essa criança teve, né? Então, teve uma evolução. A brincadeira contribuiu para o desenvolvimento da lateralidade. E quando se fala em observação dos educandos, nós temos a questão das anotações, né, que eu acabei de frisar. Então, quando se fala em registros, os registros estão relacionados à observação dos alunos, das crianças, né? Então, o profissional precisa tomar nota dos aspectos das habilidades, das dificuldades, das demandas, dos interesses das crianças, e essas anotações é uma forma de avaliar e acompanhar o desenvolvimento da criança, né?
acompanhar seus interesses, suas dificuldades, suas potencialidades, conhecer os diferentes estilos de aprendizagem, ou seja, como a criança aprende com maior facilidade, o que ela mais gosta, né? É importante utilizar diversas metodologias. Então, por exemplo, se você vai desenvolver uma aula ou planejar uma prática educativa, eu tenho que pensar em atividades diversificadas. Por exemplo, na educação infantil, se eu faço uma única atividade de forma repetitiva, se torna cansativo para as crianças e elas não vão demonstrar interesse, né? Então, a partir do momento que a criança desenvolve, participa de atividades diversificadas, ela se sente motivada e também se torna a aula menos cansativa. Então, é importante o planejamento e desenvolvimento de atividades diversificadas lúdicas, considerando que, por exemplo, na educação infantil, nós temos aí um tempo de foco de atenção muitas vezes reduzido das crianças. Então, elas estão com muita sede de conhecimento, explorando espaços, né? E a atividade ela não prende atenção por muito tempo. Então, eu preciso pensar em atividades lúdicas, diversificadas, que a criança possa ter interesse em participar. É importante também observar a socialização, a interpretação, né? Então, além de observar as crianças, né, é importante pensar nos fazeres docentes e a ludicidade. Ou seja, você, enquanto futuro profissional ou profissional da área da educação, quando vão ter um contato com crianças ou um grupo de crianças, eu preciso pensar o que eu vou oferecer, ou seja, o que eu vou planejar, como que eu vou desenvolver essa atividade, por que eu estou desenvolvendo essa atividade, né? De onde as crianças estão partindo. Então, se a criança ela não tem a coordenação motora fina, eu preciso trabalhar a coordenação motora fina para desenvolver atividades envolvendo, por exemplo, pinturas menores, né? Que habilidades eu espero que as crianças adquiram? Que área do currículo será possível cobrir? E quando se fala que área do currículo, na educação infantil envolve os campos de experiência, por exemplo, saberes e conhecimentos, e que conteúdos que eu quero abordar com essas crianças por meio dessas brincadeiras, aí pensando nos níveis de escolarização mais elevados. Então, retomando aqui, né, é importante destacar a questão dos fazeres docentes e a ludicidade. Então, o futuro profissional da educação precisa pensar em que abordagem vai desenvolver, se essas atividades serão dirigidas ou espontâneas, ou seja, brincadeiras livres, com relação à observação. Como o profissional vai realizar a observação, que registro vai manter, considerando que durante a atividade que a criança desenvolve, ela revela diversos aspectos, né? O que eu vou observar sobre o nível de desenvolvimento das crianças? Com relação a brincar de forma espontânea, ela pode brincar sozinha ou acompanhada, então a criança pode brincar sozinha em um determinado espaço ou acompanhada com seus colegas, com seus pares. É preciso pensar no tempo e no espaço adequado, né? Que tempo essa criança vai brincar? Eu não posso deixar, por exemplo, 4 horas, o período todo a criança brincando só, mas é importante interagir, intercalar outras atividades, né? É preciso pensar em espaço reservado para os brinquedos, ou seja, o cantinho dos brinquedos, né? Os cantos pedagógicos, os parques, explorar também diversas texturas, diversos materiais, que esses brinquedos também favoreçam o desenvolvimento de diversas habilidades, trabalhe os sentidos também. Então, com relação ao brincar, nós temos aqui ao lado um espiral, é um modelo de espiral de aprendizagem e desenvolvimento, em que o educando, ou seja, a criança, né, ela estimula a área sensorial, a área motora, a área cognitiva, a área afetiva e a área social. Vejam, por meio do brincar, é possível envolver diversas áreas. Por quê? Porque, por exemplo, eu não posso separar essa criança da questão afetiva. Não posso separar essa criança da questão social, da questão cognitiva. Ela é um conjunto, né? Ela tem áreas, potencialidades e habilidades integradas. Então, a partir do momento que a criança brinca, está estimulando as diferentes áreas.
e, consequentemente, contribuindo para o seu desenvolvimento. No decorrer do processo de alfabetização, é importante utilizar o lúdico, a ludicidade, né? Considerando aqui que as crianças serão alfabetizadas e letradas. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar as sílabas, as letras, né? A junção de sílabas, a construção e leitura de palavras, é necessário utilizar diversas metodologias de ensino envolvendo o lúdico. E isso vai contribuir para que a criança aprenda com mais facilidade. Ela pode, por exemplo, pode ser criado um boliche envolvendo as sílabas, pode uma caixa surpresa com sílabas e objetos relacionados, né? Nós temos aqui uma imagem ao lado, que é um quebra-cabeça, que pode também trazer palavras, imagens, né? Então, a alfabetização, ela é um momento importante para o desenvolvimento da criança, mas o professor precisa pensar em atividades lúdicas e diversificadas que estimulem o interesse da criança. Isso vai fazer com que ela tenha um maior nível de sucesso no processo de alfabetização. Com relação à alfabetização, né, o profissional deve utilizar atividades lúdicas e brincadeiras, tornando esse momento prazeroso, agradável à criança. Nós temos alguns exemplos, e compartilho com vocês alguns exemplos de atividades lúdicas, né? A contação de histórias. Contação de histórias é um momento rico que contribui para o processo de alfabetização. Então, é necessário que a criança tenha contato com o livro, com material letrado, né? Que ela possa observar as letras, observar as imagens, sentir o livro, né? E no segundo momento, o professor ou profissional da área da educação vai realizar a contação de histórias. Mas a contação de histórias, ela precisa motivar, ela precisa ser interessante, o professor precisa utilizar um tom de voz diversificado, diferenciado, inclusive para cada um dos personagens, criando suspense, né? Estimulando a imaginação. Também, por conseguinte, as crianças podem dramatizar aquela história, né, com o auxílio do professor, aí criando recursos para que elas possam dramatizar a história, ou elas mesmas confeccionando os materiais que farão parte dessa dramatização. Ou seja, a criança vai criar desenhos, utilizar diversos materiais, por exemplo, utilizar máscaras, pode ser utilizar também o teatro de sombras. Então, são algumas formas de trabalhar com material letrado, estimulando a criança a gostar do processo de alfabetização, a gostar de ler, a gostar de ter contato com material letrado. Nós temos aqui uma outra sugestão, né? Por exemplo, o profissional pode contar o início da história e dar um espaço para que as crianças produzam o meio e o final da história, né? Ou o profissional pode contar o final da história e pedir para que as crianças criem um início para aquela história, né? E depois narrar a brincadeira, né? Realizar mímica, gestos, desenhos, recortes de revistas envolvendo imagens, envolvendo determinadas palavras que fazem parte daquela história. Então, é possível explorar a contação de histórias ou a própria história de diversas formas. O profissional contando, né? Contando o final, contando o início, possibilitando voz ativa às crianças. Então, as crianças que escrevem, elas já vão escrever um começo, um final, mas as crianças que não estão alfabetizadas, é preciso ter uma preocupação também com essas crianças. Ou seja, possibilitar que elas relatem, né, que elas verbalizem a situação imaginada para o início da história ou para o final da história. A ludicidade também contribui para o desenvolvimento psicomotor, ou seja, envolvendo a psicomotricidade. Por meio de atividades, de jogos e de brincadeiras, é possível trabalhar os elementos psicomotores. Aqui nós temos a questão da lateralidade, noção de direita e esquerda, esquema corporal, né? A criança passa a conhecer o esquema corporal, a organização espacial, e é muito importante que a criança desenvolva a organização espacial, né, durante a infância. Por quê? Porque depois ela vai desenvolver atividades, por exemplo, ter uma noção de espacial no caderno,
né? Nos diversos espaços que ela vai frequentar também. Então, noção de espaço na mesa, né? A organização temporal. Quando se fala em organização temporal, né? Por exemplo, agora é manhã, tarde ou noite, né? Que dia da semana nós estamos? Que horário? Então, ela passa a desenvolver uma organização de tempo também. Questão de ritmo, postura, controle respiratório. Mas, por exemplo, na boca do palhaço, aquela brincadeira envolvendo a boca do palhaço, que a criança precisa pegar a bola e jogar a bola na boca do palhaço, ela está trabalhando a coordenação visomotora. Ao mesmo tempo que ela pega a bola, ela tem uma coordenação né, visual e motora, o jogar. Então, observem que a questão lúdica, além de trabalhar a questão cognitiva, né, social, ela também trabalha a questão psicomotora. Por meio da ludicidade, né, é possível trabalhar literatura, ou seja, diversas obras literárias. Então, a ludicidade, ela possibilita trabalhar com literatura, com diversas obras literárias, envolvendo a contação de histórias, por exemplo, leitura, interpretação. O profissional também pode trabalhar com música, né? Mas a música precisa estar adequada à faixa etária, a música precisa ter um ritmo, né? A música também precisa estar relacionada ao conteúdo, ao que será abordado, né? Aos saberes e conhecimentos e ter sentido e significado para aquele momento. Pode-se trabalhar também com artes visuais e expressões corporais. Então, a ludicidade, ela possibilita, né? Além de trabalhar com todos esses elementos, ela possibilita trabalhar diversos saberes. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando se fala na educação infantil, aquela música Lá Vem o Trem, né? A música Lá Vem o Trem possibilita trabalhar diversos saberes e conhecimentos, diversos campos de experiência. Já nós temos aqui um outro exemplo que, por meio de uma única brincadeira, o profissional pode trabalhar conhecimentos da história envolvendo o tempo, da música envolvendo os sons, da educação física envolvendo os movimentos, da arte envolvendo a expressão, né? Geografia, o espaço, a matemática, o raciocínio, a questão de ciências, ligada à área de ciências, que envolve o corpo, né? E entre outros aspectos. Então, o lúdico, ele possibilita trabalhar de forma inter e transdisciplinar, né? Inter envolvendo mais de uma disciplina, e transdisciplinar, por quê? Porque além de envolver todas as disciplinas, é preciso considerar quem é aquela criança que está na minha sala, quais são os saberes e conhecimentos que ela tem, quais são as vivências que ela tem, o que ela está aprendendo por meio das brincadeiras, né? O sentimento dela com as brincadeiras. Então, é importante destacar que o lúdico e as brincadeiras, o lúdico e as brincadeiras, além de contribuir para o desenvolvimento integral da criança, possibilita trabalhar os saberes e conhecimentos e os conteúdos de forma diversificada, né? Tendo mais sentido e significado. Essas são algumas referências utilizadas para esta aula, né? E desejo bons estudos a todos.